Parte um, dois sistemas, os personagens da história. A gente consegue ver uma imagem e entender mais ou menos o que está acontecendo naquele momento. Se a pessoa está com raiva, feliz, sorrindo, triste. Isso aí é o sistema um em atividade. Mas a gente não consegue ver uma multiplicação de dois números e saber o resultado de pronto, né? Se forem números maiores, a gente consegue ter uma ideia de mais ou menos quanto vai dar aquilo. A gente não tem precisão nessa resposta. Isso aí seria o sistema 2, que é um sistema mais lento, né? E que raciocina mais. O sistema 1 é um sistema mais intuitivo. A definição dos dois sistemas, né? O sistema 1, ele opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço e nenhuma percepção de controle voluntário. O sistema 2, ele aloca atenção às atividades mentais laboriosas que o requisitam, incluindo cálculos complexos. As operações do sistema 2 são muitas vezes associadas com experiências subjetivas de atividade, escolha e concentração. Embora o sistema 2 seja o sistema do eu consciente, racionador, que tem crenças, faz escolhas e decide o que pensar e o que fazer a respeito de algo, toda essa decisão do sistema 2 ela é baseada em inputs do sistema 1. Sistema 1 que vai gerar os requisitos, né, para a escolha consciente do sistema 2. E esses requisitos eles são basicamente impressões sensoriais que a gente tem, identificação de padrões, né, retorno à média, as sensações. Exemplos de atuação do sistema 1 vão desde agir por instinto, quanto realização de algumas coisas que já são muito consolidadas na nossa mente. Por exemplo, 2 mais 2, completar frases muito ditas, essas coisas que são muito repetidas, né, elas passam a fazer parte do nosso consciente e por isso não exigem nenhum esforço e nenhum tempo de concentração para realizar essas atividades. Como também identificar o rosto de uma pessoa e saber se ele é amigável ou não, né? É uma forma fácil de classificar atividades do sistema 2, que são atividades que elas exigem atenção e elas são interrompidas quando a atenção é desviada. E aqui no livro ele vai colocar vários exemplos de estudos que eles fazem, e eles imputem, né, distrações para o pessoal que está participando desses estudos, e aí eles percebem que a pessoa perde o foco e ela trava no meio da atividade, né? Isso porque ela estava com o sistema 2 ativado e aí por alguma distração ela interrompe essa atividade. E aqui ele cita alguns exemplos para você distinguir o sistema 1 do sistema 2. É uma sala cheia de gente, por exemplo, uma pessoa falando alto. O sistema 1 vai focar nessa pessoa, que é quem está gritando, quem está se destacando. O sistema 2 você vai colocar ele em atividade quando você estiver prestando atenção na fala de alguém dentro dessa mesma sala, mas que essa pessoa ela está falando mais baixo, está falando com outra pessoa ali. Então, você focar no que eles estão conversando é ativar o sistema 2. Por exemplo, uma outra exemplo que ele dá, se você estiver caminhando sem se preocupar com o tempo, é o sistema 1, né? Voluntário. Você está simplesmente caminhando. Mas quando você quer fazer um tempo pré-definido, você ativa o seu sistema 2, para você estar concentrado na velocidade que você tem que manter. E aí ele também fala que somos capazes de fazer várias atividades que demandam o sistema 1 ao mesmo tempo, mas não conseguimos fazer mais do que uma atividade do sistema 2. Um outro exemplo do livro é um casal viajando, ficam grande parte da viagem conversando e o motorista ele está dirigindo e está conversando. Porque dirigir em condições normais ativa o seu sistema 1. Quando ele vai fazer uma ultrapassagem ou ele vai fazer uma curva fechada, o casal para de conversar, ter mais atenção na estrada e aí sim fazer o seu sistema 2 funcionar de forma correta. Outro exemplo do livro foi um curta-metragem de 2 times de basquete jogando, um de branco e um de preto, e aí você é instruído a contar a quantidade de passes do time de branco. E em um certo momento do vídeo aparece um gorila no meio do vídeo e mais da metade das pessoas nem observaram esse gorila, porque eles estavam focados no time de branco e na quantidade de passes que esse time estava fazendo. A conclusão desse estudo, ela gera uma frase: podemos ficar cegos para o óbvio e também somos cegos para a nossa própria cegueira. O sistema 1, ele é responsável pela nossa atitude impensada, impulsiva, mas o sistema 2, ele está sempre alerta e buscando erros nessa tomada de decisão impulsiva. Um exemplo aqui do livro é quando você vai fazer uma ofensa a alguém e você acaba não fazendo. Por que você não fez? Porque o sistema 2 ele entrou em ação, conseguiu te segurar. Porque se dependesse apenas do sistema 1, você faria essa ofensa. Um outro exemplo o livro dá, quando você está nervoso com uma certa pessoa e você
tenderia a ser mal educado com ela, só que você acaba não sendo, né? Isso é o quê? Isso é o seu sistema 2 também em atividade. E aí ele diz que a junção desses dois sistemas, ela é muito otimizada e ele diz que o sistema um ele é muito competente, na maioria das vezes ele acerta, mas o sistema 2 consegue tomar as rédeas da situação sempre que ela percebe que esse sistema um tá errado, né? Ele diz também que o sistema um é um sistema ruim no entendimento de lógica e de estatística, e que o sistema um ele é baseado em vieses, né? E esses vieses, por vezes, eles acabam nos conduzindo para lugares errados. Um outro exemplo que ele dá é a questão do dirigindo na neve, né? Que você não pode pisar no freio se seu carro começar a derrapar. Isso aí é o sistema 2 agindo, porque se dependesse do sistema um você ia frear. E aí ele termina dizendo, em outras palavras, o sistema 2 ele é encarregado do autocontrole. Então é o sistema 2, né, que domina os impulsos do sistema um. Ele fala também da ilusão de Miller, que são duas retas, né, com setas na ponta, só que a reta de cima ela tem setas voltadas para fora e a linha de baixo ela tem setas voltadas para dentro. Quando você olha essa imagem, você pensa que a linha de baixo é maior do que a linha de cima por causa das pontas, mas se você for medir, você vai ver que elas são iguais. E aí o que que ele diz? Ele diz que o seu sistema um ele vai continuar vendo essas linhas diferentes. Só que como você mediu essas linhas e aí você tem certeza que elas são iguais, o seu sistema 2 passa a entender que apesar delas parecerem diferentes, elas têm o mesmo comprimento. E você absorve esse conhecimento e toda hora que você olhar linhas parecidas e tiver que compará-las, você vai perceber, né? Você vai ter atenção a fazer a medição dessa linha sem tentar agir por impulso, né? Ele fala também a respeito do charme psicopático. Ele deu exemplo de pessoas que chegam no psiquiatra e falam que o tratamento deles até então não tinha dado certo, mas que esse psiquiatra novo agora que eles estão indo, é um psiquiatra bom, que vai dar tudo certo, isso ele conversando diretamente com o psiquiatra. E aí, os psiquiatras mais vividos, eles descartam esse paciente de pronto, porque eles entendem que, mesmo não querendo, pelo sistema um ser um sistema autônomo e que vai funcionar, mesmo você querendo ou não, ele já vai ter um sentimento diferenciado com esse paciente, né? Ele vai se apegar a esse paciente e ele não vai conseguir dar um tratamento adequado. Então, ele prefere descartar esse paciente. E aí ele diz que é preciso desconfiar dos seus sentimentos, né? Intuitivos, assim, instintivos. Por vezes ele está certo, mas em certos momentos ele erra. Aí ele termina dizendo o melhor que podemos fazer é um acordo. Aprender a reconhecer situações em que os enganos são prováveis e se esforçar mais para evitar enganos significativos quando há muita coisa em jogo. A premissa desse livro é de que é mais fácil reconhecer os enganos das outras pessoas do que os nossos. Uma outra coisa que ele coloca é mais biológica, né? Quando você ativa o seu sistema um e você age de pronto, né? Você dá poucos sinais. Mas quando você ativa o seu sistema 2, sua pupila dilata, seu batimento cardíaco acelera. Então o seu corpo se prepara para entrar em atividade, né? Ele diz também que apesar de ele dividir em sistema um e sistema 2, livro, né, fisicamente não existe essa divisão no cérebro. Talvez exista uma similaridade com algumas partes do cérebro, tipo o córtex pré-frontal, que é o que raciocina mais, e a medula seria o seu instinto, né, suas ações de instinto, mas no livro não. No livro ele só divide em sistema um e sistema 2 para facilitar o entendimento, mas fisicamente na sua cabeça não existe essa divisão.